Então vocês viram que é uma coisa fácil de fazer. Lá era uma amostra pequena. A única coisa que vai se fazer é uma extensão maior em se tratando de uma colcha, ou pé de cama, ou toalha de mesa, o que vocês resolverem fazer. E a gente vai aproveitar que estamos falando de acabamento e falar do viés verdadeiro. O viés verdadeiro, como eu expliquei, é aquele que tem elasticidade, diferentemente do falso, que não estica. O verdadeiro se molda à peça que a gente está querendo dar acabamento. Por exemplo, se fosse uma peça redonda como essa aqui foi feita de um outro modo, foi feito desvirando, mas se a gente quisesse fazer um viés aqui, para ele acompanhar todas essas curvas, ele teria que ser um viés verdadeiro. O que ele é? Cortado na diagonal, a 45 graus do fio do tecido. Existe viés pronto, aquele que vem no rolinho, mas ele não é bonito, ele não é de boa qualidade, ele é um tecido ralo. Então aquele viés, quando você usa para um lado externo da peça, ele empobrece o seu trabalho. Então a gente vai fazer o viés verdadeiro do tecido que a gente está trabalhando, no composê, em algum tecido que você utilizou no trabalho. Então vamos aprender como isso se faz? Você pode fazer cortando tiras a 45 graus e emendando uma na outra, ou fazer de um modo contínuo, onde ele já sai todo emendado. E é esse que nós vamos aprender agora. A gente precisa de um quadrado. Esse aqui está mais ou menos 28 por 28. Essa metragem, esse tamanho de quadrado, vai dar aproximadamente 1,70 m de viés. E eu vou dizer como, o porquê, na hora que a gente estiver construindo esse trabalho, como que vocês vão calcular mais ou menos a quantidade necessária. Quanto mais viés você precisar, maior vai ser o seu quadrado. Com ele em mãos, nós vamos dobrar aqui no meio, só para ter uma ideia aqui, ó. Porque nós vamos cortar aqui na diagonal, de ponta a ponta. Vamos cortar aqui de pontinha a pontinha. Dividimos no meio. Feito isso, para a gente não esquecer, eu gosto de falar, vamos fazer a bandeirinha da festa junina. Eu vou juntar sempre direito com direito, a parte que está embaixo com a parte que está em cima. Vamos costurar? Um pé de máquina. Aqui a gente nem precisa se preocupar com o retrocesso, porque como nós vamos fatiar esse trabalho, então ele não tem necessidade. Ó, ficamos assim. Aí eu venho aqui e vou passar essa costura aberta. E a partir desse momento, a gente vai fazer riscos que vão ser da largura do viés. Eu costumo cortar com 3,5 a no máximo 4 centímetros, porque depois a gente vai fazer aquela dobrinha e eu gosto dele um pouco mais miudinho para a hora que a gente fizer aquela viradinha de costura de viés. Então 3,5 eu acho um bom tamanho. Ou 4, se vocês quiserem. Mas eu vou cortar com 3,5. 3,5. Eu vou riscar. Eu tô riscando do lado direito, porque é mais fácil pra gente fazer o encontro das faixas depois. 3,5.
marco mais 3,5 e assim eu vou riscando tudo até chegar ao fim. E o que vocês estão vendo é que sobrou um pedacinho aqui, mas isso não tem importância. Aquela história que eu estava falando do quanto rende o quadrado, dá para ver dessa ponta até essa daqui, onde está essa costura, mais ou menos 33 centímetros. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 33 dá 1,70 m. Então, aí a gente já tem uma ideia do rendimento do quadrado. Lógico que nós vamos ter a margem de costura aqui, mas isso é pouco. Dá para você saber mais ou menos que tamanho de quadrado você tem que cortar para fazer a volta toda do teu trabalho. O próximo passo aqui é juntar esta linha com esta linha. Quando a gente faz isso, ó, a gente pode ver aqui, vamos virar ao contrário só para vocês enxergarem. Eu vou ter que fazer coincidir essas linhas para fazer a costura. Então, para facilitar, eu vou vir aqui e vou dar uma dobradinha, como se fosse um pezinho de máquina, mais ou menos, ó. Só para facilitar esse encontro. Agora é que vem o grande pulo do gato. Se eu juntar aqui essa linha com esta linha, olha, ela tem que estar bem certinha assim. E aí eu vou pôr um alfinete para marcar esse lugar. Se eu fizer exatamente isso, ó, o alfinete vai estar no encontro das duas linhas. Como vocês viram, formou um cilindro aqui, um tubo. Se eu vier aqui cortar, o que vai acontecer depois da costura? Vai virar um anel. E não é isso que eu quero quero um anel. Para vocês mentalizarem o que tem que virar isso aqui, é uma mola. Lembra da mola? Ela fica aquela espiral. Então, para que isso aconteça nesse momento, você tem que pular uma das linhas. Se eu costurar exatamente aqui, vai ficar o anel. Então, eu desloco uma tira, vai ficar uma ponta de fora, e aí na linha seguinte é que eu vou costurar. Vou espetar aqui, ó. Tá dando bem pra ver? Ó, espetei. Aí eu venho na próxima tira. Faço coincidir as linhas. Venho aqui e espeto. Venho na próxima, já vai ficando no jeito aqui, ó. Olha que coincidiu as duas. Eu venho e espeto. Tem que ser linha com linha. Esse processo é meio chatinho, mas depois que estiver pronto, vocês vão ver o quanto facilita. Mais uma. Linha com linha. Ó. Aí assim a gente consegue ajeitar bem direitinho. Pra ficar fácil de ir lá na máquina costurar. Esse que tava só marcando, tava só, vamos fazer para esse lado, porque eu não preciso nem tirar o alfinete, ó. 3. E aqui ficou a pontinha sobrando. Aí quando eu seguro aqui, ó, aí que eu falo que eu chamo de o cuecão, porque parece que você pode pôr a perna para cá, outra para lá, ó, aí vocês não vão esquecer mais. E vamos passar essa costura na máquina. Essa costura foi feita e agora que vai aparecer o segredinho.
A gente desvira aqui para enxergar direitinho as linhas. Eu quero mostrar para vocês, olha como ficou bem coincidido as linhas na costura. Ó. Então nós não vamos ter dificuldade nenhuma, ele vai sair perfeito. Agora sim, o processo de molinha. A gente vem aqui e começa a cortar. Vamos eliminar aquela parte fora, ó. Deixa eu ver assim, pra vocês enxergarem melhor. Vou pôr a mão aqui por dentro, ó. Quanto mais afiadinha tiver a tesoura, melhor. A gente vai seguindo a linha. E o viés vai sair pronto inteirinho. Terminando de cortar, vocês vão ver que o viés saiu inteirinho. Aquela parte a gente vai eliminar de uma vez só, sem precisar ficar emendando tira por tira, mesmo porque às vezes não fica perfeito. E aqui ficou. Toda a emenda sem nenhum desperdício. Todo o quadrado foi utilizado sem que houvesse algum desperdício de pano. Olha lá. E esse sim, verdadeiro viés, que tem a elasticidade. E aí a aplicação dele, a gente pode mostrar depois em alguma peça redonda, só para vocês verem como fica. A gente vai costurar de um lado, do outro a gente já pode deixar ele totalmente passado. E caso haja necessidade de utilizar como viés mesmo, a gente pode pôr no aparelhinho, né? Para ele já sair com as duas dobras e tirar ele prontinho para ser aplicado de uma vez. Então, eu costumo fazer assim, vir aqui de um dos lados e já fazer uma dobrinha de mais ou menos um pé de máquina. Ou no jeitinho, ó, vem dobrando um pedacinho, vou fazer só um exemplo aqui. Até vou pegar aquela peça aqui, elas vão me bater, porque eu vou estragar um pouquinho, mas é o que a gente tem agora e eu vou mostrar só para ver, bem aqui nessa parte curva, como é que a gente vai costurar. O lado direito, eu costumo fazer assim, porque o avesso eu faço à mão. Venho aqui é só uma amostra. E vou pôr rente à peça. O pezinho de máquina. Só para vocês verem como ele vai se moldando. Estica um pouquinho. Ele acompanha a curvatura da peça. Coisa que não aconteceria com o falso viés. Ele vai virando sem fazer nenhuma preguinha. Seja a curva para fora ou para dentro. Ele acompanha perfeitamente. Aí, essa parte já tá viradinha. No que eu fizer isso, eu já dobro para esse lado e o acabamento fica impecável. Olha o outro lado.
é só vir com os pontinhos à mão, se a gente quiser, como a gente diz, realmente a alta costura. Agora, se você quiser fazer isso aqui à máquina, então eu sugiro que faça ao contrário. Venha do avesso para o direito, porque aí se algum pontinho não pegar exatamente em cima, aí não tem problema, porque vai estar na parte de baixo. É isso. Essa é a diferença dos dois tipos de acabamento, e agora vocês já sabem aonde usa cada um. Espero que vocês tenham gostado e aprendido para todo sempre.